terceira e última parte da aula pública Opera Mundi, que discute o direito dos palestinos à insurreição, o jornalista Breno Altman responde às perguntas do público da Universidade Metodista, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Seria cabível de uma resolução por parte da ONU para que esses países não forneçam mais armas tanto para Israel quanto para a Palestina, até para outros países ali daquela região. Os Estados Unidos continuam a ser o grande fornecedor de armamento para o Estado de Israel, seja na forma direta de fornecimento de armas, seja na forma indireta dos recursos financeiros para desenvolver a poderosa indústria bélica de Israel. Israel não é hoje apenas um comprador de armas ou um receptor de doação de armas. Israel também é, em grande medida, por conta do financiamento norte-americano, um grande fabricante e exportador de armas, o que garantiu o desequilíbrio militar na região e a imensa hegemonia militar de Israel sobre o mundo palestino. O problema de uma resolução das Nações Unidas está no sistema de como funciona esse organismo. A Assembleia Geral das Nações Unidas já aprovou inúmeras resoluções que obrigariam Israel a retornar às fronteiras de 67, que tornaram ilegais ataques de Israel contra a faixa de Gaza, que tornaram ilegais os assentamentos nos territórios ocupados. Mas essas resoluções esbarram no fato de que o órgão que dirige as Nações Unidas é uma coisa chamada Conselho de Segurança. E no Conselho de Segurança, os Estados Unidos, de forma permanente, veta qualquer resolução que possa atingir os interesses do Estado de Israel. E por que os Estados Unidos atuam dessa maneira? Por dois motivos. Um primeiro motivo externo. Israel continua a ser a principal peça no tabuleiro geopolítico dos Estados Unidos no Oriente Médio. E os Estados Unidos não quer, por nenhum motivo, enfraquecer Israel neste papel. Mas há um segundo motivo. As forças sionistas têm laços profundos dentro dos Estados Unidos. E essas forças sionistas têm capacidade de financiar campanhas eleitorais dos Estados Unidos, de controlar meios de comunicação, de controlar parte da indústria do entretenimento. E, portanto, as forças sionistas têm uma influência decisiva ou muito importante na vida interna dos Estados Unidos. E o Barack Obama, hoje, em relação ao Oriente Médio, faz a mesma velha política do Bush e dos outros antecessores em relação ao Oriente Médio. Com a tomada do território palestino, qual seria o futuro dos palestinos, o futuro social? Adriana, uma das grandes questões que envolvem o tema palestino é exatamente a dos refugiados. O que vem a ser os refugiados? Israel, quando ocupou a parte da Palestina, que lhe competia pelo Tratado da Partilha de 47, e depois, quando avançou sobre outros territórios árabes, na Primeira Guerra contra os árabes e na Segunda Guerra contra os árabes, em 67, Israel expulsou as famílias árabes dos locais onde elas viviam, expulsou dos seus negócios, expulsou das suas residências. Os sionistas alegam que parte dessas residências, desses negócios, foram comprados dos antigos proprietários árabes. Agora, grande parte, segundo historiadores israelenses, grande parte desses moradores ou trabalhadores árabes em territórios que passaram a ser controlados por Israel foram abertamente expulsos das suas casas e dos seus negócios, sem direito à indenização e proibidos de retornar aos territórios controlados pelo Estado de Israel, aos territórios que vieram a constituir o Estado de Israel. Em 1948, foram aproximadamente 700 a 900 mil árabes que perderam suas casas e seus negócios e, de uma hora para outra, passaram a vagar pela região sem um teto, sem uma república e sem um Estado. A indenização, a reparação e o direito de retorno desses refugiados é uma das questões que os palestinos colocam na mesa de negociação. Israel tem que reparar o problema dos refugiados, permitindo o direito de retorno dos descendentes, parte dos descendentes dessas famílias, e indenizando aqueles que preferissem não retornar
ao território que é hoje controlado pelo Estado de Israel. Existe um tratado de partilha. Até que ponto pode haver uma intervenção internacional que não seja militar para que esse tratado seja efetivamente cumprido? O tratado de partilha não está mais propriamente em vigência, porque as Nações Unidas consideraram que o tratado de partilha de 47 foi violado pelos árabes. O que a ONU estabelece como fronteira, como marco para o entendimento internacional é a Guerra de 67. Evidente que, sem uma pressão internacional fortíssima, Israel não irá ceder. Israel não é um Estado hoje em condições de ser derrotado militarmente por uma aliança dos Estados árabes. Não é hoje um Estado que possa vir a ser derrotado no curto ou no médio prazo, sequer por uma insurreição dos palestinos. Israel só pode ser obrigado a cumprir a lei internacional se a pressão internacional for potente, como foi em relação à África do Sul do Apartheid. A África do Sul foi transformada em um pária na comunidade internacional. E transformada em um pária na comunidade internacional, o Apartheid teve que começar a ceder. Eu não vejo outra possibilidade em relação ao Estado de Israel hoje que não uma situação deste tipo, em que a comunidade internacional passe a tratar o Estado de Israel como um pária e obrigue a direita sionista a voltar à mesa de negociações e implementar as resoluções das Nações Unidas. Gostaria de saber o papel, a influência, né, a importância do Hamas neste conflito. As forças palestinas são compostas de distintos grupos. Historicamente, o grupo que preponderou na resistência palestina foi aquele organizado pela Organização pela Libertação da Palestina, o OLP, cujo líder histórico foi o Yasser Arafat. Apesar de confissão muçulmana, a OLP era basicamente uma organização laica, cuja corrente dominante era um grupo chamado Fatah, e essa organização foi a hegemônica e continua a ser a hegemônica na Cisjordânia. O Hamas é um grupo que pertence à resistência palestina, historicamente um grupo minoritário e um grupo fundamentalista religioso, que hoje controla, pelo voto popular, a região da faixa de Gaza. Portanto, a OLP, Fatah, a autoridade palestina, controla a Cisjordânia. Há tentativas de unificação, depois da ruptura que ocorreu alguns anos atrás, entre os dois grupos, há uma tentativa de unificação para a constituição, para a reconstituição de uma frente única palestina, mas o Hamas possui estas características. É verdade que o Hamas pode ser acusado, em algum nível, de ter alvos civis e não alvos militares. Eu acho isso, e aos olhos do direito internacional, isso não é aceitável, mas é efetivamente parte da resistência palestina. Mais do que isso, ele é a autoridade reconhecida da faixa de Gaza, ele representa o povo palestino na faixa de Gaza. E, por mais que se discorde dos métodos do Hamas, por mais que possam ser condenados à luz do direito internacional certas ações do Hamas, o Hamas também tem o direito de resistência diante da ação colonial. Quando o Hamas reage na faixa de Gaza contra a dominação colonial israelense, mesmo com métodos que possam ser condenáveis, ele está no direito da rebelião anticolonial. Aliás, direito esse que os próprios sionistas exerceram nos anos 40 contra o Estado inglês e contra os próprios árabes. Havia organizações sionistas muito semelhantes ao Hamas naquele momento, que explodiram, por exemplo, o Hotel Rei Davi, matando civis. Um atentado que foi dirigido por um ex-primeiro-ministro de Israel, Menachem Begin, que foi ministro de Israel nos anos 70. Israel exerce também ataques sobre a população civil a partir de uma posição de Estado, com bombardeios indiscriminados e ataques indiscriminados contra alvos civis. Ainda, portanto, que as ações do Hamas possam ser condenadas à luz do direito internacional, Hamas não faz nada diferente do que faz o Estado de Israel. Moralmente, até nos erros, se equivalem. E o Hamas, repito, tem o direito, como todo o povo palestino, de resistir com todas as armas a seu alcance à dominação colonial que Israel insiste em preservar. Eu achei que foi um tema bastante abrangente, bastante direto,
bastante incisivo. O Breno, ele conseguiu simplificar da melhor maneira para a gente isso aqui hoje. Tem uma coisa muito de influência externa, questão de direitos humanos, e o Breno conseguiu mostrar para a gente exatamente como funciona, desde pegando lá do passado até o presente. Israel passa 2/3 da Palestina.